Se você fizer uma boa alimentação, fizer atividade física, parar com os maus hábitos que destroem o seu pâncreas, você pode não chegar a ter diabetes. Agora, se você se permitir continuar destruindo o seu corpo, provavelmente em pouco tempo você estará no estado diabético. E aí você tem pouca insulina para fazer o açúcar entrar nas células. É uma cascata de reações químicas que acontecem quando a insulina toca a parede de uma célula. Aí essa célula se abre para que a glicose possa entrar. Se a insulina não consegue fazer o papel dela, por dois motivos, ou você tem a resistência à insulina e ela não consegue abrir as portas das suas células. Agora, se eu tenho pouquíssima insulina e a minha glicose está alta, significa que o meu pâncreas não está produzindo insulina e eu estou com diabetes. É importante entender que se você não controlar a sua glicemia, você pode ter complicações. Alguns órgãos do seu corpo vão sofrer. A primeira coisa que acontece, a glicação da hemoglobina. O açúcar entra na sua célula vermelha de sangue e gruda na hemoglobina, impedindo que ela transporte oxigênio para o seu corpo. Outro efeito deletério disso é a neuropatia diabética. Então a pessoa começa a sentir formigamento, insensibilidade, dor nas extremidades. É muito comum hoje em dia ver as pessoas, eu não posso pôr o pé no chão que dói. Isso é neuropatia. Outro problema que pode acontecer, a nefropatia, que significa esse açúcar em excesso na corrente sanguínea. Quando é filtrado pelo rim, ele se liga a certas partes e proteínas do rim e começa a comprometer o funcionamento do rim. Aí o rim não funciona direito, podendo entrar no estado de insuficiência renal e até mesmo precisar de hemodiálise em alguns casos. É outra complicação do processo diabético. Tem a retinopatia, o açúcar também na corrente sanguínea vai para os vasos mais capilares, que irrigam a sua retina. Ali eles se conectam em proteínas também e causam perda da qualidade de visão, podendo levar até mesmo à cegueira. Além disso, pode acontecer o problema da perda da capacidade de cicatrização. Quando você tem um pequeno ferimento, não acontece a cicatrização, e aí o sangue está repleto de açúcar, e tudo isso compromete o processo de cicatrização. Uma lasquinha que machucou no pé acaba levando à amputação da perna, porque isso vai causando necrose até chegar no estado da amputação. Essas são algumas das complicações que podem acontecer, além de problemas hepáticos, como excesso de gordura no fígado, obesidade e tudo mais. Então é importante ter essa ideia de que eu tenho que controlar. Não é normal ter glicemia 200, 300. Você está colocando sua vida em risco. O risco de arteriosclerose aumenta, de um infarto aumenta. Então tem que tomar muito cuidado e controlar a sua diabetes. E hoje eu vou apresentar para vocês 3 plantas que eu selecionei porque me impressiona a capacidade delas de tratar a diabetes, melhorando as complicações diabéticas, reduzindo a glicemia, estimulando o pâncreas a produzir insulina, até mesmo favorecendo a regeneração do pâncreas. Hoje eu vou falar mais amplamente para quem tem diabetes tipo 2 e resistência à insulina. E nós vamos mostrar como controlar a glicemia nesses casos, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre as plantas medicinais para controlar a sua glicemia. Folha de mamão. Porque se você usar as folhas de mamão na dose recomendada, não tem problema. Como que eu devo usar a folha de mamão? Qualquer planta medicinal, você vai utilizar 1 colher de planta picada para cada xícara de água. O que a gente usa da folha do mamão? Só aquela parte plana da folha do mamão. O talo não, aquela parte plana que você vai utilizar neste tratamento. A folha de mamão pode ser usada seca ou verde, tá? Então pica a folha do mamão, pega uma colherada e coloca uma xícara de água fervente sobre ela para fazer a sua xícara de chá. Você não pode usar a folha do mamão no suco verde, porque é tóxico se for comido cru. Mas como você vai fazer um chá e se torna seguro. Então vamos lá, o que ela vai fazer pela sua diabetes? Tem 2 pesquisas realizadas no México. As 2 pesquisas demonstraram que as folhas de mamão foram capazes de reduzir significativamente a glicemia e o colesterol em animais diabéticos. Então, quem tem diabetes sabe que precisa controlar o colesterol também, além de estimular o funcionamento do pâncreas, ou seja, houve uma maior produtividade de insulina. Outra pesquisa realizada na Índia demonstrou que as folhas de mamão conseguiram rebaixar significativamente a glicose sanguínea, isso em animais diabéticos, melhorando também níveis de colesterol. Já de cara eu trago para vocês uma planta que é excepcional.
melhora a glicemia, combate as complicações da diabetes, controla colesterol e ainda regenera o pâncreas. Alguém precisa tomar cuidado no uso das folhas de mamão? Sim, quem tem trombose, porque ela eleva o nível de plaquetas no sangue. Ela pode interferir no estado de trombose. Gestantes também não devem utilizar folhas de mamão. Vamos para a segunda planta, que é a folha da manga. O principal princípio ativo da folha da manga é a mangiferina. E um detalhe importante sobre folha de manga. Se você for usar a folha da manga, tente usar ela mais nova possível. Não aquela ainda vermelha, que nem amadureceu, mas evite aquelas folhas muito velhas da manga. Aquelas das ponteiras dos galhos têm mais princípio ativo, então dê sempre preferência para essas folhas que estão nas pontas dos galhos. Não são nem relatados efeitos colaterais para o uso da mangiferina, da manga, nas doses recomendadas, que é a mesma dose do mamão, uma colher de folha picada para uma xícara de água. Quem que não pode utilizar a manga? Pessoas que são alérgicas à manga. Você comeu manga na sua vida? Comi. Ai, coçou minha garganta. Ai, eu fiquei inchado. Ai, fiquei vermelho. Ai, não sei o quê. Então não usa folha de manga. E as gestantes não devem usar a manga, porque a gente não tem informação sobre a ação da manga durante a gestação. Então, vamos ver o que a manga pode fazer pelo nosso organismo no caso da diabetes. Tem uma pesquisa que foi realizada no Egito. Demonstrou-se que as folhas da manga têm uma ação antidiabética e hipoglicemiante, que baixa a glicemia. Além disso, ela aumentou a produção de insulina pelo pâncreas. E ela também estimulou a formação de glicogênio no fígado, o que vai fazer cair as taxas de glicemia e vai agir como antidiabético. Uma pesquisa realizada na Índia demonstrou que uma substância isolada das folhas de manga foi capaz de melhorar significativamente a glicemia e teve efeitos muito positivos no controle da diabetes dos animais. E agora imagina você juntar esses dois potenciais incríveis, folha de mamão com folha de manga. Imagina o que é esse potencial na sua vida atuando no seu pâncreas, na sua diabetes. A terceira planta especial para tratar a diabetes é a pata de vaca. Preparar o chá dela é da mesma forma, você vai utilizar uma colher de planta picada para cada xícara de água. O que ela pode fazer para tratar a diabetes? Tem uma pesquisa que foi realizada em Ribeirão Preto e essa pesquisa demonstrou que os animais diabéticos tratados com chá de pata de vaca apresentaram redução da glicose em jejum. Ainda reduziu a presença de glicose e de ureia na urina. Quando começa a aparecer açúcar na urina, significa que o negócio vai mal. Então, melhorou o funcionamento do rim e controlou a glicemia em jejum. Nessa mesma pesquisa foi demonstrado que a pata de vaca melhorou o metabolismo de carboidratos. O que significa? Os açúcares da alimentação foram melhor processados pelo organismo, o que auxilia muito a controlar a glicemia, perfil lipídico, caso de obesidade e tudo mais nesses animais diabéticos, tá? Então sim, a pata de vaca baixa a glicemia, controla a glicemia, ajuda o funcionamento dos rins e do fígado no caso da diabetes. Se você juntar pata de vaca, folha de manga e folha de mamão, meu amigo, você tem um super tratamento para a sua diabetes.